Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação, o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje é com respeito sobrenatural. Então, nós vamos falar sobre o sobrenatural. Muito bem. E o que é sobrenatural? Muito bem. O sobrenatural quer dizer ultrapassa o natural. O sobrenatural quer dizer que ultrapassa o natural. Fora das leis naturais. O sobrenatural é fora das leis naturais, fora do comum. Então, nós vamos ver a palavra de Deus. E nenhum ser humano domina o sobrenatural. Só Deus tem o controle do sobrenatural. Somente Deus. E o que é conhecido, né? Senão pela fé. O sobrenatural ele é conhecido senão pela fé. É através da fé do ser humano que manifesta o sobrenatural. Glória a Deus. Então nós vamos ver, louvado seja Deus, glória a Jesus, que o sobrenatural na Bíblia, que somente Deus tem o domínio do sobrenatural. Somente Deus. O resto é truque. O resto é engano. É engano. Irmão, mas teve um irmão que orou por uma paciente, por uma enferma, e foi curada de um câncer, um tumor. Isso aí eu vi, eu presenciei esse sobrenatural. Mas é claro, por isso tem os dons. Ele tem o dom de Deus para fazer isso. Sim, aconteceu realmente. Mas Jesus falou, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Mas teve um irmão lá que expulsou o demônio do corpo. É claro. Mas foi no nome dele que o demônio saiu? Se ele não falar sai em nome de Jesus, o demônio não sai. A enfermidade não sai. A doença não sai. Os problemas não saem. Não é resolvido. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nós vemos que todos os sinais ali no Egito, o sobrenatural que aconteceu ali no Egito,
Moisés dependia da palavra de Deus. Ele tinha que invocar o nome do Senhor. Moisés estende a vara. Aí sim, depois da ordenança divina, o milagre era acontecido. O sobrenatural era realizado. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, que o sobrenatural, ele depende inteiramente da mão de Deus. Caso contrário, não existe nenhum ser humano que tenha o tal poder. Bem entendido. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus, glória a Jesus, alguns sobrenatural, né? Alguns sobrenaturais que aconteceu, por exemplo, aquilo que é fora do normal. Fora do normal. A chuva do dilúvio, por exemplo, foi sobrenatural. Ela cobriu toda a terra. A água cobriu toda a terra. Então foi o sobrenatural. Foi fora do normal. Foi acima da expectativa. Foi acima do normal. Então nós vemos que... Vejo que quando Deus falou, Moisés, lance a vara no chão. E a vara virou uma serpente venenosa. Isso é sobrenatural. Isso aí é... mas o mago, Deus permitiu. Foi uma permissão de Deus. Senão Moisés não tinha com quem brigar ali para poder mostrar o poder dele. Muito bem. Nós vemos que os acontecimentos ali no Egito, tem alguém que consegue abrir uma estrada no meio do mar, fazer a água recuar e passar de uma margem para outra, de um mar, estou falando do oceano. De oceano. E a gente está num lado e não consegue ver o outro lado. Nem de helicóptero a gente consegue esse sucesso. Então nós vemos que Deus abriu o oceano, abriu o mar para um povo passar. Então veja, isso aí é sobrenatural. Não está na alçada humana. Nenhum ser humano consegue fazer isso. Vejam, louvado seja Deus, pega um broco, alguém que acha que tem poder sobrenatural, joga o broco para cima, o sol, uma estrela é mais pesado do que um broco. Se você acha que tem o dom, o poder sobrenatural, joga um bloco para cima e fica embaixo dele. Vamos ver o que vai acontecer com a sua cabeça. Vamos ver o que vai acontecer com a sua cabeça. Vejam que o Sol pesa muito mais do que um bloco. Muito mais do que toda a Terra. Com tudo que tem nele, o Sol pesa muito mais. E ele fica lá sob o controle de Deus. As estrelas, a lua. Vejam, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando do sobrenatural. A mensagem de hoje é sobrenatural, sobrenatural, o fenômeno do sobrenatural, que é um prodígio, milagre. O milagre é sobrenatural. Milagre é prodígio. Então nós vemos
na passagem de Êxodo, capítulo 15, se não me falha a memória, assim que Israel passou pelo deserto, passou pelo mar, se vejam, vamos fazer ideia por nós aqui. O que é andar num deserto? Quando Deus manda o homem, não importa o que está na frente, se foi Deus que mandou, não precisa se preocupar, precisa confiar na palavra dele. Tem que confiar na palavra de Deus. Foi Deus quem mandou Moisés tirar o povo do Egito. Faraó não queria que o povo saísse de lá. Ele estava certo, dentro do raciocínio humano, bem entendido. Por quê? Ninguém consegue viver no deserto mais do que 3 dias. Por quê? No deserto não tem água. A água que tem lá é saloba, é salgada, não dá para beber. Não tem água encanada, não tem padaria para comprar pão, não tem armazém, não dá para plantar verdura nenhuma, não dá para criar animais. Se não nasce capim, como que vai criar uma vaca no deserto para você comer a carne dela? Ou ela fornecer leite? Ou a cabra? Então vejam as dificuldades que tem, mas Deus é quem mandou. Não ia sair só Moisés e um grupo de homens, não. Tinha pessoas de todas as idades para que ia sair do Egito. Então nós vemos que, olha o sobrenatural, que Israel saiu do Egito. Deus mostrou, abrindo ali o Mar Vermelho, o grande poder da sua mão. Como ele tinha esse poder. Então nós vemos que Israel, a nação, saiu com mulheres idosas de todas as idades. De muitas mulheres de 70 anos, muitas mulheres de 60 anos, de 50 anos, estou falando de décadas, né? De 40 anos, de 30 anos, de 20 anos, né? Porque mulher naquela época, de 15 anos para cima, elas já eram casadas, viu? A idade dela, da média do casamento, era de 15 anos para cima. Então, quantas jovens ali, adolescentes, crianças, muitas crianças que não foram contadas. E vejam, quando eles saíram dali, e mesmo que eles levassem comida, como eles levaram, e o plano de Deus era 40 anos. Você acha que uma compra, por mais bem feita que ela for, ela não passa de um mês. Não passa de um mês. E mais do que isso, também não tinha como carregar, porque não tinha caminhão de transporte. Não tinha carroça, não tinha nada disso. Porque se tivesse carroça, como é que o cavalo ia sobreviver num deserto? Como que a vaca ou a cabra iam sobreviver no deserto? Não tinha padaria, não tinha pão. Então veja, tudo a convivência, a sobrevivência de Israel ali no deserto, elas foram sobrenatural. Não tinha água encanada, não tinha nada que pudesse bancar ele para a sobrevivência. E eles sobreviveram debaixo
da palavra de Deus. Vejam, quando eles começaram a entrar ao deserto, vamos fazer uma ideia entre nós. Você pega e sai a pé de uma cidade sua para outra. Uma cidade não sei se de 20 quilômetros, uma de outra. Ou 30 quilômetros, 40 quilômetros. Você começa a andar, a família começa a andar, leva uma garrafinha d'água, e faça ideia de cada quantos quilômetros você tem que beber aquela água. Andando de uma cidadezinha de 20 quilômetros na outra. Isso aí eu estou falando de um dia. Depois de acabar aquela água da sua garrafinha, de 1 litro de água, você não tem torneira perto, não tem água perto, não tem riacho perto, não tem nada, só tem água saloba. Como você vai fazer para você chegar até o seu destino? Sai de 40 quilômetros. Então, muito não. Coisa que dá para fazer em 5, 6 horas. A água, ela é necessária para reabastecer. Veja um jogador de futebol, na época agora de calor, ele tem que hidratar, ele tem que parar no período do seu horário, do seu compromisso, que tem que ser apresentado no futebol, ele tem que parar para hidratar, para beber água. Porque você vê, 45 minutos. Ele tem que correr 20 minutos ali fazendo a sua prática, depois parar, né? Depois de 25 minutos, tem que parar para hidratar, beber água, tudo, para depois fazer a outra parte de um tempo, depois ter outro tempo, mesma coisa. Veja, Israel ficou 40 anos no deserto, vivendo do sobrenatural, comendo pão que vinha do céu, feito pelos anjos. Os anjos traziam todo dia o pão para ele. A água. Vejam quando ele chegou naquela rocha. Que Deus, onde ele puser, dirige o povo por essa direção. Quando chegar lá, vai ter uma rocha e você toca na rocha. Toca na rocha para que saia água para eles beberem. Moisés, veja quando chegou até aquele lugar, todos eles sedentos, fumaciando por dentro, aquele calor incrível, porque estava num deserto. Durante o dia 50, 53, 55 ciclos de caloria. Então nós vemos o que é o sobrenatural. E tudo isso está no controle de Deus. Só Deus tem esse controle. Ninguém mais. Moisés também não tinha. Tudo ele tinha que consultar a Deus. Ele não podia estar erguendo o cajado para fazer qualquer coisa, não. Tinha que primeiro pedir a Deus, a direção a Deus. Porque é Deus que está no controle. E nós precisamos colocar em nosso lugar. Precisamos entender que nós somos os seres humanos que fomos criados por Deus. E vejam, louvado seja Deus, olha que fenômeno. Povo cheio de sede, criança, alguns animais ainda sobrevivendo estavam ali.
Olha, muita gente. Para abastecer uma família de água, precisa de muita coisa. Para abastecer a água aqui na casa, nós temos uma caixa aqui, que é para abastecer para nós, aqui uma caixa. Vamos supor que caiba lá 2, 3 mil litros d'água, porque todos precisam tomar banho, precisam usar água para uma coisa, outra, lavar roupa, aquela coisa toda, tudo. E toda casa tem o seu depósito de água. No deserto não tem nada disso. Tem que depender do sobrenatural. Por que não morreram? Porque foi determinação de Deus. Foi Deus quem levou o povo de Israel no deserto. Foi exigência de Deus. Então ele bancou a sua palavra. E não permitiu que ninguém perecesse. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Então nós vemos, agora eu quero fazer uma pergunta. Vamos imaginar esse sobrenatural. Moisés feriu a rocha, tocou na rocha. A rocha começou a jorrar água. Parecia aquele tubo da Sabesp, quando estoura assim, por exemplo, fica jorrando com aquela força, aquela pressão. Veja aquela pressão sair água, porque tem uma nação. A rocha não estava gotejando a água, não. Ela saía com força, com expressão, com esguicho, para beberrar uma nação inteira. Mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil? 5 milhões, né, de pessoas. Não é? Mais de 5 milhões, porque só 600 mil, né, saíram de lá. Depois chegou 1 milhão, né? Só de Israel, porque tinha criança, tinha mulher, tinha animais, tinha outras nações que saíram junto. Tinha mais de 5 milhões de pessoas sedentas. Olha o sobrenatural de Deus. A água que saiu de dentro da rocha. Tinha muita água. Foi formado um açude, uma represa em volta da nação de Israel. Agora, vamos fazer a pergunta. Vamos imaginar. Fazer a pergunta não, vamos imaginar. Como que essa água entrou dentro da pedra? Como que essa água, porque a pedra é pedra, ela não é oca. Pedra é pedra. Se você quebrar ela no meio, você vê que todinha a repartição dela é pedra. Todinho dentro dela é pedra. Onde que estava essa água? Onde que estava essa água? Que saiu de dentro da rocha. Como que ela entrou lá dentro? Como que essa água entrou dentro daquela rocha? Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Só Deus pode fazer isso. É só a mão de Deus que pode fazer isso. Então nós vemos, louvado seja Deus, que o sobrenatural que Jesus, quando estava presente, só ele conseguiu
dirá aquele homem que se chamava Lázaro, que entrou sem vida dentro de um cemitério, de uma sepultura. E a voz dele: Lázaro, sai para fora. Todo mundo ouviu isso. E o defunto, o ex-defunto, saiu para fora. Você conhece alguém que possa fazer isso? Algum feiticeiro que tenha esse poder? Algum religioso? Algum rei? Alguma pessoa fantástica pode fazer esse sobrenatural? Jairo, o comandante, que tinha muitos soldados debaixo das suas ordens. Ele tinha um empregado, a filha dele, morreu. Estava cheio de sacerdotes ali na região. Estava cheio de religiosos. Mas vejam o que ele fez. Ele pegou o seu empregado: vai, diga ao Senhor. Isso aí eu quero falar do empregado dele, que o meu empregado está completamente enfermo, moribundo, está para morrer. Mas eu estimo muito meu empregado. Eu amo demais esse meu empregado. Eu queria que, olha, eu fiz de tudo, gastei com tudo quanto foi remédio. Mas não houve jeito. Ele está para morrer. Vai e diga para ele, não precisa ele vir, não. Fala para ele mandar uma palavra. E eu creio que o meu criado vai sarar. Não precisa nem ele vir aqui, porque eu nem sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Eu não mereço que ele pise dentro da minha casa. Eu não sou digno dessa honra. Diga a ele que só mandar uma palavra e o meu criado sarará. Olha aí o sobrenatural. Não tinha ninguém. Até hoje não conheço ninguém. Ninguém com esse poder sobrenatural. Pode ter o dom. Mas o irmão pôs a mão na cabeça. Mas isso aí porque Deus determinou. Moisés também. Quando levantou o cajado, o mar se abriu. Mas não é porque ele levantou o cajado, não é por causa do mar. É porque Deus deu ordem para ele. Levanta o cajado, Moisés. Assim que levantou o cajado, o mar obedeceu. Porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Quando nós oramos por enfermo, porque nós estamos debaixo da ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Curarão os enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, envenenada, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e o curarão. E expulsarão demônio. Veja se qualquer um tem poder para expulsar demônio. É só com a autoridade de Jesus, debaixo da palavra de Jesus. O sobrenatural. Então nós vemos, louvado seja Deus, quando Jesus tocou naquele esquife da viúva de Naim, que estava levando o filho dela embora para o cemitério, e ela chorando, entristecida pela perca do seu filho. E quando encontrou com Jesus, vejam, o menino
voltou com vida junto da sua mãe para casa. Só Jesus tem esse poder sobrenatural. Veja o caso de Jonas, que Deus mandou ele entregar um recado para Nínive. Mesmo ele fugindo da presença de Deus, ele tinha um recado. Dentro dele tinha um recado de Deus para ser entregue para o povo de Nínive. Que se Nínive não se arrependesse, Deus ia destruir, ia matar todos os ninivitas. Mas vejam que ele temeu para ir levar esse recado, conhecendo eles, os assírios, não é? Eles eram perversos, cruéis. Então nós vemos que Jonas temeu. Vamos ver o milagre do profeta. Olha o sobrenatural. Jonas, onde enfrentou a morte, pode jogar eu no mar, me lança no mar, que Deus vai tirar a mão de cima de vós. Isso aí tudo vai cessar, essa tempestade, esse perigo. É só me jogar no mar. Tudo isso acontecendo por causa da minha rebeldia. E eles fizeram, e olha, que Deus sabe que nós vamos fazer o que está mandando, mas eu não quero que caia a sua vida, a sua morte, na minha responsabilidade. Nós vamos fazer o que você está mandando, porque nós não pedimos, nós não desobedecemos a Deus, nós estamos trabalhando tudo direito, fazendo tudo direito, como de costume. E nós não viemos aqui para abusar de Deus, porque quando nós saímos com o navio da praia, quando nós saímos do porto, o dia estava para a viagem, não tinha sinal de tempestade nenhuma. Nós não viemos aqui para abusar de Deus, nós viemos aqui, não é? Porque o dia estava em condições, nós estamos a trabalho. E vejam que agora o Jonas confessa o seu pecado, não é? A sua transgressão, e ele viu que Deus estava o punindo. Pode me jogar no mar. E vejam que eles jogaram Jonas no mar. E todos viram que um grande peixe, a baleia, pegou aquela isca com mais de 80 quilos de carne. Não é? Que pegou aquela isca, pegou a isca, que caiu, não é? E levou para o fundo do mar. Mas dentro de Jonas tinha um recado de uma população para ser salva. Uma cidade inteira para ser salva. Tinha um recado de Deus que ele tinha que entregar para ele. Olha o sobrenatural de Deus. E vejam que Jonas, vamos dizer o milagre, sobreviveu 3 dias e 3 noites dentro da baleia, dentro de um peixe enorme, dentro de uma baleia. Dentro da baleia não tem chá da tarde. Dentro da baleia não tem almoço. Olha, seu Jonas, agora está na hora de almoçar. Quer comer uns peixinhos aí? Lá dentro da baleia. Não tem. Ele teve que estar 3 dias sem comer também. Em jejum. Apavorado. Deus estava mostrando para ele se valia a pena ele fugir da responsabilidade. Tá vendo? Está melhor aí agora para você? Ficou com medo que os assírios o matassem.
Mas ele podia ser morto agora daquele jeito ali, congelado dentro de uma baleia. Porque à noite não tem sol, a profundidade da água é mais de 80 ciclos de gelo, de friagem. É mais de 80 graus. Igual o Polo Norte, Polo Sul, que é só gelo. E ele estava dentro daquela baleia. E vejam, qual era o milagre disso aí? Veio numa friagem dessa. Ele não tinha roupa para mergulho. Ele não tinha tambor de oxigênio para poder respirar dentro de uma baleia. Uma baleia, ela é mamífera, ela tem pulmão. O mesmo oxigênio que abastecia a baleia servia também para as Jonas. E vejam que Deus manteve ele 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia. E ele não teve hipotermia. O sangue dele ainda estava quente, porque senão ele ia sofrer hipotermia, por causa do gelo que estava na profundidade do mar. 3 dias, 3 noites, passeando pelos oceanos, até que Deus fez com que a baleia soltasse ele numa praia próximo ali a Nínive, porque Nínive não tem mar, não é? Tanto é que ele teve que andar 4 dias de viagem a pé para poder chegar até Nínive. Olha aí, vejam o milagre de Deus. Vejam, se uma pessoa consegue ficar 3 dias, 3 noites, mesmo com tubo de oxigênio nas costas, o oxigênio vai acabar. O oxigênio vai acabar. E outra, o gelo que é lá embaixo da água. Veja se uma pessoa estiver lá embaixo. Louvado seja, sem a direção de Deus, sem a permissão de Deus, ele não vai sobreviver. Porque uma situação dessa é só sobrenatural, acima do normal. O normal é, a pessoa pode ir e ficar até tantos minutos e depois regressar, é o normal. Mas ficar 3 dias, 3 noites, sem aparelho, sem roupa, para a friagem, sem aparelho respiratório. Ele estava dentro do oceano. Isso é nos dias de Jonas que nós estamos falando. Isso é no dia dos reis. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. O que é o sobrenatural? Só Deus tem o controle do sobrenatural. O médico na medicina, ele pode, por isso que eu estou a palavra de Deus, ele pode desenganar quem ele quiser, mas a última palavra quem dá é Deus. É Deus quem determina quem vai sair da sepultura, quem vai viver e quem não vai viver. Deus quem determina. Porque segurar a vida também de uma pessoa que está condenada à morte é sobrenatural. Quantas pessoas que tomam até tiro na cabeça e não morrem? Toma 3, 4 tiros no corpo e não morre. Porque tem o sobrenatural de Deus. Acidente às vezes acontece e a pessoa se safa porque Deus o protege. Alguém orou por aquela pessoa, Deus o protegeu.
Deus o poupou, porque é Ele que tem o controle em suas mãos. Então nós vemos, louvado seja Deus. Por isso, quando ele fala, perdoados estão os teus pecados, é porque está perdoado. E só Ele pode fazer isso por causa do sobrenatural. Por quê? Mas por quê? Porque quando nós pecamos, é só Ele o ofendido. É contra Ele que nós pecamos. É contra Deus é que nós pecamos. Então só Ele tem esse poder, essa autoridade para perdoar pecado. Então nós vemos o sobrenatural de Deus. Louvado seja Deus. Como que a palavra de Deus se manifesta entre nós. Nós vemos que, louvado seja Deus, a muralha de Jericó, quando ela caiu, foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Os exércitos de Israel não usou espada, não usou nada, não usou dinamite, não usou bomba, não usou nada. Não usou carro-tanque, nada. Então nós vemos que quando nós vemos as palavras de Deus, tudo esse sobrenatural, só Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Quem Ele quer que permita que viva um pouco mais, vive. Quem Ele não quer, quem acha que não deve, né? Não vive. Pode fazer o que quiser, gastar o dinheiro que quiser. Você não consegue resgatar a sua vida se Ele a tirou. De maneira nenhuma. Então nós vemos tudo que nós passamos aqui nessa terra, estamos dependendo inteiramente de Deus. Só Deus tem o poder e o controle de todas as coisas. Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?